Rádio Mateus 6:33, falando de Vila Velha para toda a internet. E hoje nós vamos meditar em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo de número 5, que fala da fé crescente e do encorajamento perante a perseguição. Irmãos, a carta aos Tessalonicenses, a segunda carta, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava em Corinto. Paulo, na sua primeira carta, ele relata da segunda vinda de Cristo, que seria breve, e chegou ao conhecimento dele que alguns cristãos não entenderam bem essa mensagem. Por quê? Porque abandonaram as coisas seculares, aguardando essa vinda de Cristo, aguardando a vinda de Cristo. Então Paulo, e nós vamos ver isso no desenvolvimento dessa segunda carta, escreve esclarecendo que não era bem assim. E também havia chegado ao conhecimento de Paulo que, em razão de Tessalônica ser uma cidade portuária, onde obviamente desembarcavam várias pessoas vindo de várias partes, de várias regiões, com culturas diferentes, havia entrado no seio da igreja doutrinas diferentes daquela que ele havia deixado para a igreja de Tessalônica. Então é uma carta onde Paulo manifesta a preocupação e envia ao povo de Tessalônica orientações, para reorientar aquela igreja dentro da doutrina cristã. Então nós percebemos que desvio de doutrina já acontece desde o início da igreja. Desde o início da igreja. É incrível que as pessoas, elas não são capazes de aceitar o evangelho simples. O que é evangelho simples, pastor? Nós somos pecadores. Para pagar o pecado é só com morte de sangue de um indivíduo sem pecado. Então nós não podemos pagar. É impossível pagar. Aí Deus mandou Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar. Se nós acreditarmos nisso, se nós aceitarmos que Ele morreu por nós, individualmente, nós somos salvos. É simples. Simples para nós, mas muito caro para Deus, porque foi o seu filho que morreu. Mas por ser tão simples aceitar que alguém morreu em seu lugar, a maioria não acredita. Não acredita. E começa a criar situações, a ritos, rituais, sacrifícios. Começa a levantar umas coisas que vêm da criatividade satânica. Não tem outra explicação. É simples. Jesus morreu em nosso lugar. Nós acreditamos e aceitamos isso.
passamos a seguir o que ele deixou como orientação. Somos cristãos, né? Quando aceitamos, somos batizados, se possível, na água por imersão, e com uma rotina estabelecida entre a comunidade, realizamos a ceia do Senhor, que é para lembrar o sacrifício de Cristo em nosso favor, procuramos obedecer a Cristo, somos cristãos. Não, mas aí tá muito fácil, pastor, a gente precisa complicar esse negócio aí, que é para poder trazer medo pro povo, que é para poder trazer culpa pro povo e despertar a ganância do povo. Mas não é nada disso que é o evangelho, irmão. Então, o evangelho não é para trazer medo para... Ao contrário, né? Cristo veio nos trazer liberdade. O evangelho não é para trazer culpa. Você é pecador, você é pecador. Sou pecador, sim. Mas um pecador arrependido. Então não é para trazer culpa. Tira a culpa fora. Acabou. Não tem mais culpa. Entendeu? E não é para despertar ganância. Ah, não, agora se você servir a Cristo, vou ficar rico, vou ser outro Salomão. O que eu tocar vai prosperar. Vai se você trabalhar, se você se empenhar. Vai se você trabalhar, se você se empenhar. Então Paulo, ele escreveu essa carta. Mas Tessalônica era uma cidade problema. Por quê? Porque na primeira visita de Paulo, quando ele fundou a igreja, ele teve que sair fugido da cidade. Fugido. Por quê? Porque o povo queria pegar ele, né? O povo não aceitava a pregação de Cristo, né? O povo queria pegá-lo. Ele sofreu perseguição. Ele sofreu. Então, o que aconteceu? Ele escreveu essa segunda carta, né, com uma forma de animar, trazer animação para aqueles irmãos, para que eles continuassem firmes na fé. Para que eles continuassem firmes. Porque Paulo sabia que a perseguição, a tentativa de introdução de novas doutrinas estava acontecendo e iria acontecer, né? O desejo de Deus é que a cada dia, a cada situação, nós cresçamos na fé, na confiança em Deus. Esse é o desejo. Olha, ele deseja que nós a cada momento confiemos mais nele, conforme nós caminhamos com ele. Conforme nós caminhamos com ele. A fé não é um evento único. Ah, recebi fé. Não, não é assim. A fé, ela vem acontecendo. E ela vai se fortalecendo, ela vai crescendo conforme o nosso relacionamento com Deus. O jeito mais fácil de entender fé é entender que um dos significados de fé é confiança. É confiança. É confiança. Quando nós nascemos, o nosso pai é um herói. Nós confiamos no nosso pai, de maneira natural, né? E quando nós vamos desenvolvendo a nossa mente, a nossa alma, nós vamos fazendo comparações. Se o nosso pai corresponde às nossas expectativas de ser um pai bom, de ser um pai correto, de ser um pai com bom senso, nós solidificamos uma fé nesse pai. Uma fé no pai. Existe aquela fé natural de toda criança,
Mas existe a fé crescente, que na nossa vida passa pelo estágio infantil, né? Que o nosso pai é o super-herói, e depois passa pela idade da adolescência, onde o nosso pai não sabe nada, não sabe absolutamente nada. Aí quando chegamos na fase madura, nós compreendemos quem de fato é nosso pai. E normalmente quando somos pai, nós entendemos o nosso pai. Mas se nós percebermos, nessa trajetória, nessa caminhada, infantil, adolescente, idade adulto, muitos perdem a fé no seu pai. Estou falando do pai terreno. Muitos perdem a fé. Por quê? Porque, por uma razão ou outra, houve um afastamento, houve contradições, dificuldade de diálogo, de acerto, né? As conversas foram ficando raras, a proximidade acabou, então vai perdendo a fé, né? Agora vamos falar de um pai perfeito, que é Deus. Deus não muda, Deus é perfeito. Quando nós aceitamos que Jesus Cristo morreu em nosso lugar, quando nós acreditamos na existência de um Deus, e acreditamos que esse Deus se fez homem e veio viver entre nós, quando nós acreditamos nisso, desperta uma fé, é um nascimento novo, é um novo nascimento, né? É quando nós nos tornamos cristãos. Agora, houve ali um despertar de um novo nascimento, uns com 14 anos, outros com 20 anos, outros com 50 anos, não importa, mas é um novo nascimento, um nascimento espiritual, é novidade de vida, são coisas diferentes que você começa a perceber. Você começa a perceber que há uma dimensão outra, né? Se naquela primeira alegria, naquele primeiro encontro, naquele primeiro despertar, foi como se Deus tivesse lançado a fé cristã, a confiança cristã dentro da sua alma, dentro da sua mente, e o seu espírito despertou. Mas se você não continua andando com Cristo, Cristo está lá, mas se você não continua se relacionando com Ele, querendo saber dele, falando para Ele a teu respeito, contando a Ele as tuas dificuldades, criando uma relação de amizade entre você e Cristo, esse Pai espiritual, não vai crescer a confiança. Ao contrário, vai sumindo, vai diminuindo. Vai diminuindo. O primeiro impacto, ele é um negócio mágico, porque te enche o coração de alegria, sabe? Mas é preciso que o relacionamento continue para que essa fé cresça. E você conhece Jesus Cristo através da mensagem de Deus. A Bíblia fala que a fé, ela vem por ouvir. Mas ouvir o quê? Ouvir a mensagem da palavra de Deus. Então é ouvir a Bíblia. Ou você lendo mesmo, porque quando a gente lê, de uma forma ou de outra, a gente está falando para nós mesmos, nós estamos ouvindo o que nós estamos falando, ainda que não pronunciemos nada. Ou uma pregação como esta, uma igreja, mas você tem que se relacionar, né? Para que esta fé, ela vá crescendo, para que não aconteça nesse relacionamento entre você e Deus o que normalmente, infelizmente, acontece na vida secular. Na vida secular. Principalmente no período de adolescência. Principalmente no período de adolescência. E talvez nós tenhamos no relacionamento com Deus também um período de adolescência. Talvez nós tenhamos. Que é quando a gente espera muito de Deus e Deus fala, não está na hora ainda. Não é isso que você precisa. É como nossos pais nos falam na adolescência.
E na adolescência secular é comum se revoltar. Se você não conversar com seu pai, se você não abrir o coração, se você não estiver pronto para ouvir. Você corre o risco de ouvir outras falas. Estou falando do mundo secular agora. Você corre o risco de ouvir outras doutrinas. Amiguinhos da escola, amiguinhos da internet, pregações de outras religiões, de outras verdades, né, da internet. Então você, nessa fase de adolescência, você corre esse risco de sofrer outras influências. E a nossa vida espiritual da mesma forma. Depois que passou o primeiro amor, né, e você começa a receber uns não de Deus, que você começa a receber, espera um pouco mais de Deus, né? Você, como adolescente, você também corre o risco de você começar a questionar Deus e se afastar de Deus. Não entendendo que Deus, como um pai bom, quer o melhor para a tua vida. E assim como um pai secular. Também, às vezes, o não do pai secular é porque ele quer o melhor para a sua vida. Então, assim como aquele adolescente no mundo secular houve o convite para fumar uma maconha, para beber uma cerveja, para se prostituir, no mundo espiritual, nós adolescentes também corremos esse risco de, ao ouvir um não de Deus, ou um espere um pouco mais de Deus, buscar outras saídas, né? Buscar outras saídas. Esquece aquele primeiro amor e buscar outras saídas, uma outra filosofia, uma outra religião, uma outra postura, e esquece Deus. Vai aumentar a fé? Não, vai diminuir, não tem como aumentar. Não tem como. Ao passo que, se você, adolescente do mundo secular, continuar firme com o seu pai, que às vezes fala não, que às vezes te impede de encontrar aquele falso amigo porque sabe que está envolvido com coisas erradas, né? Às vezes te impede de fazer alguma coisa que sabe que vai ser pro seu mal. Se você, adolescente, dá ouvido ao seu pai, passar por essa fase, confiando no seu pai, depositando a confiança no seu pai, com certeza você vai ser um adulto equilibrado. Isso é regra, não tem como ser diferente. Um pai bom, um pai secular bom. E o pai Deus, que é um pai perfeito no mundo espiritual, da mesma forma. Talvez essa fase do não, talvez essa fase do espera um pouco mais, é para nos fortalecer a fé. É para que a gente cresça na fé cada dia mais, confiando em Deus, não dando ouvido a outras falas, a outras sugestões, não, continuar firme em Deus, né? Quanto mais nós convivemos com Deus, quanto mais nós nos relacionamos com Deus, quanto mais nós oramos a Deus, quanto mais nós pesquisamos, lemos a respeito de Deus, quanto mais nós ouvimos falar de Deus, mais aumenta a nossa confiança. Mais aumenta a nossa confiança em Deus, nosso Pai espiritual. Quanto mais nós nos relacionamos com o nosso Pai terreno, Pai secular, quanto mais nós ouvimos o nosso Pai terreno, quanto mais nós dialogamos com o nosso Pai terreno, quanto mais nós procuramos saber a história do nosso Pai terreno, o que aconteceu para ele chegar até aqui conosco, vai aumentar a nossa confiança, o nosso amor por ele. Não é difícil. Não é difícil. É preciso confiar, é preciso dialogar, é preciso relacionar. Nosso pai terreno, secular. Da mesma forma, é com o nosso pai espiritual. Da mesma forma. Tem gente que acha que tudo é mágico, tudo é fumacinha. Não é. Não é. É relacionamento, é conversa, é diálogo com Deus. Separar um tempo para ficar com Deus. Separar um tempo para ficar com Deus. E o nosso grau de confiança, o nosso grau de fé
afeta em todos os aspectos da nossa vida. Tanto do nosso pai espiritual, que é Deus, quanto do nosso pai secular. Da mesma forma. Da mesma forma. Os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas orações e comportamentos, eles refletem o grau de fé, o grau de confiança. Se com Deus, nosso Pai espiritual, os nossos pensamentos serão sempre de que Deus está fazendo o melhor para a nossa vida e que as coisas vão acontecer no tempo certo, na hora certa. As nossas atitudes com relação, se for com relação à fé, à confiança em Deus, vai ser as atitudes que são conformes à vontade de Deus. As nossas orações, que é o nosso diálogo com Deus, a qualidade, a quantidade, o tempo, está muito relacionado com a nossa confiança, com a nossa fé em Deus. E o nosso comportamento está relacionado com a nossa fé, com a nossa confiança em Deus. No mundo secular, irmão, é a mesma coisa. No mundo secular é a mesma coisa. Se nós tivermos confiança em nosso Pai secular, se nós tivermos fé no nosso Pai secular, os nossos pensamentos vão ser conforme os dele. Vão ser conforme os dele. As nossas atitudes vão corresponder aos anseios, aos desejos deles. E as nossas orações, ou seja, os nossos diálogos com ele, vai ser maior ou menor conforme a confiança que nós temos nele. Conforme a confiança que nós temos nele. E o nosso comportamento, ele vai corresponder àquilo que nosso Pai secular deseja e espera. Então, irmãos, no nosso relacionamento secular, nós como pais, nós temos que buscar os nossos filhos, procurar conversar, dialogar, às vezes falar não, ouvir, às vezes falar sim, né? Às vezes reconhecer que erramos, porque nós somos falhos, fracos, tá certo? Mas se nós queremos ter amizade, o companheirismo do nosso filho, nós temos que procurá-los, nós temos que interagir com ele. E o nosso Deus espiritual, ele faz o mesmo conosco. Ele faz o mesmo conosco, ele nos procura, ele quer o melhor para nós, ele quer dialogar conosco, ele quer nos oferecer o que é melhor. Mas o nosso filho secular, nós temos a oportunidade de acompanhar o crescimento dele, e isso nos favorece. Porque se nós investirmos nisso desde criança, quando adolescente vai ser mais fácil. Quando adulto vai ser mais fácil. Já com relação a Deus, nosso Pai espiritual, às vezes nós viemos para Cristo já cheio de baldas, cheios de vícios, o que torna um pouco mais difícil para Deus limpar a nossa alma. Então, Pai secular, nós não podemos deixar os nossos filhos adquirir vícios, adquirir baldas, para começar a falar de Cristo, do amor cristão, da moral cristã, do comportamento cristão. Não, nós temos que falar desde novinho, desde pequeno, para facilitar. E o nosso Deus espiritual, ele deseja isso, o nosso Pai espiritual deseja isso também, que nós apresentemos os nossos filhos a esse desejo dele, a essas orientações dele desde pequeno. Porque o relacionamento de confiança entre filho secular e pai secular garante todo o comportamento, todas as atitudes, todos os pensamentos, todos os diálogos, conforme o desejo do coração do pai. Mas é preciso que o pai abra o coração, que dialogue, que converse, entendeu? Não é ceder toda hora, não é isso. Mas é ceder às vezes, quando for necessário. Entendeu? Mas é preciso dialogar, é preciso conversar. É claro que o diálogo, ele acontece conforme a capacidade do interlocutor ouvir. Não dá para ter um papo cabeça com uma criança de 3 anos. Não dá. Entendeu? Os comportamentos se alteram, são diferentes, o jeito de tratar. Mas se investirmos enquanto novo,
depois vai facilitar quando for adulto. Paulo tentava fazer isso aqui com os filhos espirituais, né, novos que ele tinha em Tessalônica. Ele sabia que estava entrando ali umas conversas diferentes, umas doutrinas diferentes, mas ele não chegou criticando. Ele não chegou questionando, ao contrário, ele chegou entusiasmando o povo, encorajando o povo, né, para que eles continuassem firmes na fé no Senhor. Para que eles continuassem firmes na fé no Senhor. Então, irmãos, às vezes a vida nos apresenta provas de Deus, né? E também surgem as tentações de Satanás. Mas isso serve para revelar o quanto confiamos, o quanto temos fé em Deus. Isso serve. As provas, as tentações servem para confiar o quanto nós temos fé em Deus. Quando nós enfrentamos aflições, né, é comum nós perceber apenas o aspecto do sofrimento e as impossibilidades. É comum isso. Mas o correto talvez seria nós olharmos para a grandeza de nosso Deus. Para a grandeza do nosso Deus. E saber que Ele controla todas essas situações. E que conforme Romanos 8, 28, todas as coisas agem para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus está agindo em cima disso. Mas é preciso essa confiança. Muitos pais sabem que depois de adulto é difícil reconquistar o amor de um filho, né? É difícil. Porque o filho já adquiriu muitas informações, muita negatividade, muita repulsa, né? Fica mais difícil para um pai secular, mas não é impossível. No mundo espiritual, quando chega alguém na igreja, né, para Cristo, cheio de vícios do mundo, é difícil sim. Quem falar que não está falando a verdade. É uma luta, mas é possível. Por quê? Porque agora ele não está mais sozinho, ele está com o Espírito Santo. Aceitou Jesus, está com o Espírito Santo. E isso vai refletir tanto no seu espírito, que é novo, vai refletir na sua alma, que esses pensamentos, essas atitudes, né, elas vão se alterando conforme a fé que ele deposita em Deus, que essa pessoa deposita em Deus, né, vai aumentando. Então é preciso nós investirmos na fé. E a fé também tem o poder de influenciar as nossas emoções, que está na alma. A fé influencia. Quanto mais fé em Deus, emoção controlada. Quanto menos fé em Deus, emoção descontrolada. Quando as nossas mentes estão cheias de dúvidas com relação aos nossos pais, tanto o pai secular como o pai espiritual, que é Deus, né, a ansiedade e o medo assumem o controle da nossa vida, age na nossa alma. Se o filho tem um pai que é violento em casa, se o filho tem um pai que é relaxado em casa, ele fica ansioso mesmo, ele fica desesperado, ele fica com medo, e isso influencia, porque essa negatividade assume o controle da sua alma, que impede que você tenha um relacionamento através do Espírito com Deus, né? E aí, ao invés dessa pessoa descansar em Cristo, ela passa uma vida reclamando, passa uma vida preocupada, e imaginando coisas que jamais vão acontecer, mas que só o fato de imaginar já traz dores, porque se sente desamparada. Mas quando o Espírito Santo entra na vida da pessoa, que ela retoma esse canal de relacionamento do Espírito dele com o Espírito de Deus, essa fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus, ela começa a frutificar. Por quê? Porque agora tem um canal que vai até Deus. É difícil explicar isso, porque se uma pessoa que não nasceu de novo, não acredita em Cristo, ela pode ler a Bíblia, não vai entender e dificilmente vai se beneficiar. Porque
O milagre, o grande milagre, é da aceitação de Cristo. O grande milagre é a gente quebrar o preconceito. O grande milagre é a gente lutar contra os nossos conhecimentos que estão na alma e aceitar que um ser humano, que na verdade era Deus, morreu por nós. Porque aí, tudo que nós lemos e aprendemos na alma, relacionado a Cristo, vai acontecer, vai frutificar. Porque aí agora nós temos o canal, o Espírito que conversa com Deus, que se relaciona com Deus. E aí ainda aquele filho que teve um pai terreno ruim, ainda aquela esposa que teve um marido terreno ruim, ainda aquele pai terreno que teve um filho ruim, ele consegue, através de Jesus Cristo, curar a mente, curar a sua alma. E ele estando curado na mente, curado na alma, tendo uma mente renovada, a possibilidade de reatar relacionamento com o filho rebelde, filho distante, a possibilidade de reatar casamento destruído, a possibilidade de reerguer empresas, a possibilidade de alcançar vitórias, são muito maiores. Por quê? Porque agora tem uma alma centrada, uma alma que está ligada com Deus. Além da salvação dessa alma no futuro, no céu, aqui na terra, muitos dos problemas podem ser resolvidos. É muito comum, irmãos, é muito comum uma pessoa aceitar Jesus Cristo. É muito comum isso. Isso você vê na igreja. O irmão que está ouvindo sabe. Uma pessoa que aceita Jesus Cristo, ele perde a vontade do vício. Ele perde a vontade do vício. Não é imposto. Ele entende. Alguém fala na alma dele, o Espírito Santo esclarece a ele através do Espírito, porque ele aceitou a Jesus Cristo, ele entende. Então ele afasta do vício. Afastando do vício, ele passa a ter um relacionamento melhor com a família, com os filhos, com a esposa, pode reatar um casamento. Se era uma doença física, né, psicossomática, rapidamente se conserta. Há grande possibilidade de se consertar, né? A empresa, o emprego dele também se conserta. Por quê? Porque agora ele não está mais concentrado no vício. Quer dizer, a vida da pessoa se reestrutura por total, por completo. Porque Satanás estava agindo na vida daquela pessoa. E por mais que ela lutasse, que ela tentasse fazer o que é o correto, porque não é impossível a gente imaginar que alguém está sofrendo no vício e deseja continuar. Não, isso não acontece. A pessoa quer sair, ela só não tem a saída, não tem a porta. Então, quando ela aceita Jesus Cristo, essa porta se abre e há um renovo na vida dela, né? Então, a palavra de Deus passa a ser o fundamento do pensamento dela. A palavra de Deus passa a ser a base. E aí ela descobre o amor, ela descobre a soberania e a sabedoria de Deus. E isso se torna foco principal na vida dela. Tá certo? À medida que a nossa fé, que a nossa confiança em Deus cresce, nós passamos a depender mais dele. Nós passamos a depender dele. E aí, as dificuldades do dia a dia, elas não nos abalam mais. Elas não nos abalam. Por que não abalam? Porque nós sabemos, já conhecemos o resultado. Já sabemos o resultado, já lemos a última página da Bíblia. Não é assim que o pessoal fala? Não, eu estou tranquilo, eu já conheço a penúltima e a última página da Bíblia. Quer dizer, meu Deus vai restaurar tudo. Claro que até lá há luta, né, irmãos? Claro que até lá há luta. Mas quando nós aceitamos a Cristo, abre-se a possibilidade de um renovo na alma e no corpo. Porque se o nosso espírito estava morto para Deus, ele se renova. Tá certo, irmãos? E aí, a alegria, ela surge, a paz, em meio a tormentos, surge. E nós vivemos uma vida de paz, tanto em nossos corações como em nossa mente. Não acredita? Então, procura conhecer a Jesus Cristo. Procura conhecer a Jesus Cristo. É experiência, irmãos. Por mais que a gente fala, não dá para falar tudo, porque é experiência, né? Agora, se der uma chance para o Espírito Santo, depositar uma confiança no Espírito Santo, né? Depositar uma confiança em Deus, a tua vida vai mudar. Assim como o filho adolescente, se der uma confiança para um pai, der uma confiança para a mãe, ouvir o que o pai e a mãe têm a falar, a tua vida vai mudar. Tá certo, irmãos?
Tá certo? Então, a nossa fé, ela não cresce em razão só das bênçãos que nós recebemos, não. A nossa confiança em Deus, ela cresce a cada dia ainda em meio à tribulação. Porque nós temos certeza de que há um Deus que cuida de nós e que as promessas dele vão se cumprir, porque há vários relatos na Bíblia de promessas que se cumpriram. Há na nossa vida milagres que aconteceram. Há na vida de alguém que a gente conhece milagres que já aconteceram. Então, nós temos confiança, fé de que Deus está no controle. Tá bom, irmãos? Vamos orar. Vamos orar. Meu Deus, ó Pai, que nós possamos entender através do Espírito, Pai, o desejo do Senhor nessa confiança, nessa fé crescente. Sabemos que são textos difíceis para nós entendermos com a nossa alma, com os nossos raciocínios, com a nossa lógica humana. Mas o Senhor é capaz de nos falar através do Espírito. Então que essa palavra, Senhor meu Deus, possa ficar gravada no nosso espírito e nos influenciar na alma para que as nossas mentes se renovem a cada dia mais, nós possamos confiar no Senhor. Nós possamos ter um relacionamento próximo com o Senhor. Pai, queremos pedir também por aqueles que sofrem no corpo. O Senhor possa estar abençoando, restaurando, conforme o desejo do coração do Senhor. Também aqueles que sofrem na alma, Pai. A alma é onde Satanás mais nos ataca. Por isso, Pai, nos dê uma mente renovada, uma mente focada no Senhor. E que nós possamos a cada dia buscar na Tua Palavra esses ensinamentos que são verdadeiras muralhas contra o ataque do Satanás. As Tuas verdades, gravado na nossa alma, Pai, ela repele toda ação do maligno, Pai amado. Porque nós temos a nossa alma confiante em Ti, através das Tuas verdades, da Tua mensagem. A Tua mensagem nos traz confiança, a Tua mensagem nos traz esperança, a Sua mensagem nos traz a certeza de que o Senhor está no controle. Obrigado, meu Deus. Peço também pelos relacionamentos na família, relacionamento nas igrejas, relacionamento no governo, na sociedade como um todo. Que o Senhor possa estar abençoando, cuidando, Pai. Nós oramos porque nós acreditamos, nós oramos porque nós confiamos. Por isso nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.